Como reconhecer a chegada do reino de Deus quando ele vem de forma simples e silenciosa? Em Lucas 2, 21 a 40, vemos Jesus ainda bebê sendo apresentado no templo, cumprindo a lei, enquanto duas pessoas aparentemente comuns recebem uma revelação extraordinária. Simeão e Ana, guiados pelo Espírito Santo, reconhecem naquele menino a salvação prometida por Deus. Neste episódio, vamos contemplar como o Senhor confirma suas promessas aos que vivem esperando por ele. Abra sua Bíblia e caminhe conosco por este texto. Lucas, capítulo de número 2, versículo 21 ao 40. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele, então, o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, a luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo da mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir todos segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Glória a Deus. Meus irmãos, maravilhosa essa passagem. Aqui nós encontramos Jesus. Portanto, na semana passada nós vimos o nascimento de Jesus naquela pobre manjedoura, na cidade de Belém. Nós vimos o anúncio dos anjos, aqueles humildes pastores. E nós vimos que a notícia em primeira mão sobre o nascimento do Senhor, do Salvador, do Rei dos Reis, chegou àqueles humildes pastores. Agora, Lucas nos coloca 8 dias depois, no versículo 21, ele nos coloca 8 dias após o nascimento de Jesus, que conforme nós sabemos na lei e conforme nós vimos no relato do nascimento de João, de que aos 8 dias era o momento oportuno, segundo a lei, de que o menino fosse circuncidado e recebesse um nome. E é isso que Lucas nos relata aqui no versículo 21. Chegou o tempo de cumprir, ao 8º dia, a mesma prática, seguindo a lei, que acontecia com todos os meninos. E Jesus não era diferente. E, portanto, Jesus foi circuncidado, renovando ou confirmando aquele concerto que Deus havia feito com Abraão, de circuncidar todos os meninos ao 8º dia, para comprovar a aliança, ou para ser uma ferida na carne, uma marca na carne, da aliança entre Deus e o povo de Israel. E Jesus, portanto, se submeteu a essa lei. E também recebeu o nome, e como não poderia ser diferente, foi-lhe dado o nome que Maria havia ouvido do anjo quando este lhe anunciou que ela iria gerar um filho. Já vimos que Jesus,
é um nome especial que significa Deus é salvação. E, portanto, aquele menino que eles estavam ali apresentando, cumprimento das profecias de Deus, José e Maria sabiam do que se tratava, os pastores humildes lá de Belém já haviam comprovado isso e ouvido de primeira mão a respeito dos anjos. Certamente não muitas mais pessoas sabiam disso. Isabel, mãe de João, Zacarias, seu marido, e talvez alguns outros familiares, mas talvez dentre esses haviam pessoas que não acreditavam. Pensavam, isso é história. Ainda mais naquele escândalo daquela jovem de 16 anos engravidar. Então, com certeza, haviam muito mais pessoas que duvidavam do que Maria dizia, do que José dizia, que criticavam talvez até eles, do que pessoas que acreditavam. Mas isso não os impediu de seguir o que estava determinado na lei e, portanto, aos 8 dias, Jesus cumpriu esse primeiro ritual da lei, que era ser circuncidado e ser batizado. De novo, aqui nós vimos um rompimento. Assim como nós vimos no batismo, ou na definição do nome de João, em que não foi cumprida a tradição e ele não recebeu o nome do seu pai ou de alguém de sua família, e recebeu o nome João, que havia sido dito pelo anjo, aqui, da mesma forma, acontece com Jesus. Lembrando que João tem o significado Deus é gracioso e Jesus tem o significado Deus salva, ou é salvação. E agora nós vamos para o versículo 22, mais um relato de Lucas, agora já um pouquinho depois, já não é mais no 8º dia. Aqui Lucas relata no versículo 22, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés. Então, o que é esse dia da purificação segundo a lei de Moisés? Nós vamos encontrar a resposta para isso lá em Levíticos capítulo 12. Lá em Levíticos capítulo 12 declara que quando nasce um menino, após o 8º dia, quando ele é circuncidado, a mulher deve se manter por 33 dias se purificando, sem ir ao templo. Então, nesse caso aqui, quando Lucas diz, olha, cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, seria 33 dias após a circuncisão do versículo 21. 33 dias depois desse prazo, Maria, seguindo a lei, precisa ir com Jesus e José ao templo em Jerusalém para fazer duas coisas. A primeira delas, apresentar o Senhor e oferecer o filho primogênito a Deus, consagrar o filho primogênito a Deus. Essa era uma determinação da lei. Todo filho primogênito deve ser consagrado a Deus, apresentado a Deus, em reconhecimento, mais uma vez, da aliança, em cumprimento da lei e num símbolo de que todas as primeiras coisas, as primícias, pertencem a Deus. E aquele casal se submete a isso. E é interessante aqui, porque eles poderiam estar pensando, olha, mas se Deus falou pra gente que nasceu de nós o Filho de Deus, que sentido faz eu consagrar ele a Deus? Ele já é de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo, é fruto de um milagre. Mas eles se submeteram e cumpriram e apresentaram Jesus. E a outra obrigação que havia determinada na lei, ao 33º dia, se diz respeito a oferecer sacrifícios por duas razões. Oferecer sacrifícios pelo perdão dos pecados e oferecer sacrifício pela purificação da mulher. Então era aquele momento, 33 dias depois da circuncisão, em que a mulher ofereceria um sacrifício para ser purificada. Então 2 sacrifícios, ou 2 ofertas ao Senhor. Uma de um carneiro que era ofertado para perdão dos pecados, e a outra de uma pombinha ou de uma rola que era ofertada para purificação da mulher. Porém, a lei abre uma exceção. Quando nós vamos ver lá na lei, ela diz assim, olha, caso a família não tenha condições de comprar um carneiro para oferecer em sacrifício, há uma exceção. Eles podem oferecer uma pomba ou uma rola. Então aqui Lucas deixa claro, Lucas destaca isso para dizer, olha, a família, mais uma vez, José e Maria, eram pobres. Um par de rolas. Porque se eles tivessem condições, eles não teriam oferecido um par de rolas. Eles teriam oferecido um carneirinho e uma rola. Então,
Lucas aqui está aproveitando esses dois versículos, o versículo 21, 22, e aí com destaque no 23 e 24, ele está dizendo, olha, em primeiro lugar, Jesus cumpriu a lei, e isso é a chave aqui que Lucas quer declarar. Jesus veio, ele nasceu na lei, ele viveu na lei, e ele cumpriu a lei. Jesus mesmo falou, nós vamos ver mais tarde, que ele diz, olha, eu não vim para aberrogar a lei ou para cancelar a lei. Pelo contrário, eu vim para cumpri-la. Só que esse cumpri-la, a gente precisa entender. Jesus, quando Jesus disse, eu vim para cumpri-la, não significa que Jesus veio para obedecer à lei simplesmente. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus é o cumprimento da lei. O que significa? A lei termina em Jesus. O apóstolo Paulo explica muito bem isso em Romanos. Nós vivíamos sob a lei. E a lei, ela serve para mostrar o pecado. Quando a gente olha para a lei, a gente consegue avaliar e dizer que nós estamos em pecado. A lei por si só, ela não salva ninguém. A lei, ela serve para mostrar que nós estamos errados. E aí, na lei, Deus ofereceu ou determinou formas de que nós pudéssemos nos purificar e que nós pudéssemos ser perdoados, que é parte desse ritual que Maria e José estão cumprindo aqui. Mas todas essas formas eram temporárias e insuficientes. Por isso, sempre era preciso oferecer sacrifícios. Mas agora aparece Jesus, que nasce na lei, ele vive de acordo com a lei. Jesus fez questão de respeitar muito a lei, e aqueles casos em que ele foi acusado de que não estava respeitando a lei, ele sempre respondia sobre um ponto de vista de que ele destacava qual era o princípio daquela lei. Então, por exemplo, certa vez Jesus e seus discípulos foram acusados de que não estavam cumprindo o descanso do sábado. E Jesus disse, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E agora ele se apresenta como sendo o nosso sábado. Então o que Jesus está dizendo ali, o fundamento da lei não é respeitar o sábado. Pelo contrário, o fundamento da lei é descansar. E por isso que nós dizemos que Jesus é o nosso sábado. Porque Jesus é o nosso descanso. E é interessante se a gente for pensar, outro dia eu estava vendo sobre isso, o relato da criação, né? O homem foi criado quando? Na sexta-feira. Por isso que a gente gosta, eu acho, da sexta, né? O homem foi criado na sexta-feira. O homem não fez nada da criação. Foi criado na sexta, no sábado já descansou. E por quê? Porque ele estava cansado? Não. É porque Deus descansou. E com isso ele quis ensinar a nós que nós devemos também descansar. Quando Jesus fala, por exemplo, sobre ansiedade, Jesus fala lá ensinando aquelas irmãs a respeito de o que é prioritário no reino de Deus e falando sobre a questão da ansiedade, daquela pessoa que está sempre ocupada e acha que a ocupação é algo que Deus valoriza. Jesus diz, ela escolheu a melhor parte, que é estar na minha presença. Ela está descansando em mim e você está aí que nem uma louca, achando que está me servindo e está tudo certo. Você está fazendo o que é certo. Mas a hora de fazer isso, a hora de trabalhar e a hora de descansar. E aqui Jesus se submete, Deus submete aquele bebê à sua lei para mostrar para nós que Jesus veio para cumprir a lei. Então Jesus é o cumprimento da lei, não é a obediência da lei. Ele é o cumprimento, a lei termina em Cristo. Nós não vivemos mais sujeitos à lei. Por isso, para nós cristãos, não funciona aqueles rituais, porque tem cumprir isso, cumprir aquilo. Isso é do tempo da lei. Nós vivemos no tempo da graça. Mas quer dizer então que agora a gente está livre, pode fazer o que quiser? Não. Jesus nos ensinou, no Sermão do Monte, por exemplo, Mateus capítulo 5, 6 e 7, nos ensinamentos de Jesus que estão registrados em João 14, 15 e 16, ele nos ensinou o fundamento da lei. E ainda é coisa mais
complicada ainda do que a própria lei. Jesus diz lá, olha, a lei diz para a gente não adulterar, porém eu vos digo que aquele que olhar para uma mulher e desejá-la já adulterou. A lei diz para não matar, porém eu digo aquele que odiar o seu irmão já pecou. Então Jesus, ele mostra qual é o fundamento da lei. Então, irmãos, Lucas faz questão de relatar isso aqui. Jesus nasceu, viveu e cumpriu a lei. E aí, outro destaque desses versículos iniciais é isso. Jesus era de uma família pobre. Nós já vimos isso na semana passada, quando vimos da forma humilde que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu. E agora nós estamos vendo aqui mais uma vez. Era uma família pobre, era uma família humilde. Lucas faz questão de ressaltar isso a todo momento, para que a gente não esqueça de que Deus não está ligando para os nossos bens, para os nossos... O que é a riqueza para Deus? Eu acho tão triste assim quando alguém resume a sua fé em conquistas, em bens materiais. Eu fico com pena daquela pessoa. Eu fico assim, meu Deus, você não conhece nada do Evangelho. Ah, porque eu tenho fé para crer em milagres. Tudo bem, mas a fé não é sobre crer em milagres. A fé é sobre crer apesar de não ver milagres. Ah, Deus não fez o milagre que você queria. Continua crendo. Deus é suficiente. Nosso descanso, nossa esperança está em Cristo. E Ele é a nossa grande recompensa. O fato de sermos salvos já deveria ser suficiente para cada um. Não significa que a gente não deve buscar coisas boas. Se esforçar, querer, quem não quer? E óbvio, Jesus mesmo ensinou, se até os pecadores dão coisas boas para os seus filhos, quanto mais Deus. Agora, não é uma regra. O fato de ser, como muitos creem, porque eu sou crente, eu sou fiel, eu tenho que estar no topo. Eu tenho que ter o melhor cargo, eu tenho que ter a melhor casa do bairro, porque afinal eu sou crente. A minha família tem que ser a mais saudável de todos, os meus filhos os mais inteligentes de todos. É o que a gente chama do evangelho da prosperidade, né? Se eu não sou próspero, eu não sou fiel. E quantas pessoas caem nisso? E Lucas constantemente nos ensinando aqui, Jesus era pobre. Imagina alguém chegar e pregar o evangelho da prosperidade para os discípulos, para os apóstolos. Apóstolo Paulo, pensa uma pessoa que sofreu mais que o apóstolo Paulo e ele começa a relatar todo o sofrimento dele. Às vezes que ele naufragou, às vezes que ele foi açoitado, às vezes que ele foi preso, às vezes que ele foi humilhado, às vezes que ele foi acusado de algo que não tinha feito. O apóstolo Paulo era o mais miserável e mentiroso, então, porque se ele era crente, Deus ia abençoar ele, ele seria o mais rico da cidade. Então, irmãos, Lucas destaca aqui mais uma vez, e é isso a gente precisa ter em mente. Nós não vivemos um evangelho que faz com que a gente seja pobre, a gente não é franciscano que abre mão dos bens materiais. Nós queremos viver o que há de melhor nessa terra, nós queremos aproveitar, mas nós temos que ter em mente que isso não pode ser o nosso objetivo de vida. A vida boa é consequência de uma vida de trabalho, de dedicação, de inteligência também. Tomar decisões corretas, tomar decisões pensadas, investir o dinheiro corretamente, investir o tempo corretamente. E claro, isso é tudo bênção de Deus. Irmãos, agora vamos para a segunda parte. A segunda parte começa no versículo 25 e vai até o versículo 35, que é o relato de Simeão. E aqui eu gosto como Lucas começa. Então Lucas pega aquela cena de Jesus ali sendo apresentado no templo, cumprindo a lei, e aí ele diz, olha, naquele momento ali em que Jesus estava sendo apresentado, surge Simeão, e ele diz assim, este homem era justo e temente a Deus. Já destaca a característica. Olha, lembra da que o pastor pregou ontem, Zenildo? Quais são as formas que Deus fala, as características com quem que Deus fala? E duas daquelas características de com quem Deus fala está aqui, justo e temente a Deus. E tem uma outra característica que nós vamos ver logo mais, ele era profeta também. Então, das 5 características que o pastor Zenildo falou ontem, 3 são cumpridas na vida de Simeão. Ele era justo, ele era temente a Deus e ele era profeta. Aqui, Lucas não nos apresenta se ele era um homem velho, mas eu creio que ele era velho porque ele diz, agora eu posso morrer, posso descansar. Normalmente quem diz isso já está numa idade avançada, né?
Então, outra característica que Lucas nos apresenta a respeito de Simeão: o Espírito Santo estava sobre ele. Essa linguagem, essa forma de falar é muito particular de Lucas. Sempre quando Lucas quer falar que alguém está cheio do Espírito Santo, ou ele usa a expressão cheio do Espírito Santo, ou ele usa a expressão o Espírito Santo estava sobre ele. Quando Lucas faz a menção o Espírito Santo estava sobre ele, Lucas faz isso para referenciar Números 11, que também o pastor Zenildo falou ontem na pregação. O que aconteceu lá em Lucas números 11? Moisés estava atucanado, ele havia tido problemas para organizar aquela multidão, milhões de pessoas, e ele tinha ouvido um conselho do sogro dele: olha, você organiza em grupos, líderes de 1.000, 100, 50, etc. Só que não funcionou. Eu fiz o cálculo, se eu não me engano, eram 56 mil líderes que Moisés tinha repartido para liderar aquelas pessoas. E não estava funcionando. Mesmo assim, Moisés estava sobrecarregado. Ou seja, o conselho do sogro era muito bom, era ótimo, fazia sentido do ponto de vista de administração, de gestão de empresa, mas não estava funcionando. Tem vezes, irmãos, que o melhor conselho não funciona. Tem vezes que a melhor ferramenta não funciona. Tem vezes que o melhor recurso não funciona. Tem vezes que é só o Espírito Santo. E quando chegou o Espírito Santo, Deus disse para Moisés: chama 70 anciãos e eu vou levantar 70 que vão ajudar você. Ele chamou, veio 68, e daí lá em Números 11 está descrito que o Espírito Santo que estava sobre, o Espírito que estava em Moisés desceu sobre os 68 que estavam ali e mais 2 que tinham ficado no acampamento. E aqueles homens profetizavam, foram cheios do Espírito Santo e profetizavam. Nós, pentecostais, acreditamos que naquele momento, aqueles homens falaram em línguas estranhas. E aí, como o pastor Zenildo falou ontem, e parece que ele sabia que eu ia falar hoje, porque ele falou exatamente isso, Josué vê aquela cena e diz: pô, peraí, né? Os caras, eles nem se deram ao trabalho de atender o convite, ficaram em casa. Veio 68 aqui, obedeceram o chamado e foram abençoados. Mas aqueles 2 é injusto, ficaram em casa. Eles não estão aqui. Olha de novo a preocupação que a gente tem com o trabalho. E Moisés disse: você está com ciúme. Por que você está com ciúme? Eu queria não só que aqueles 2 fossem cheios do Espírito Santo, mas que todos fossem cheios do Espírito Santo. E o tempo passa, nós chegamos lá no profeta Joel, e o profeta Joel diz, no capítulo 2, versículo 28, haverá um tempo em que derramarei do meu espírito sobre toda... Derramarei o meu espírito, Joel diz isso, quem diz do meu espírito é Pedro, Joel diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos, e os seus jovens terão visão. E aí agora aqui Lucas está preparando o terreno do Evangelho, por isso que o nome é o relato do Espírito, o nome dessa explanação que nós estamos fazendo aqui. Lucas está preparando o terreno e mostrando a ação do Espírito Santo, dando pequenas gotas e amostras grátis, para depois culminar com o dia do Pentecoste lá no Atos. E por isso que Lucas usa esse palavreado, e aqui ele diz: olha, o Espírito Santo estava sobre ele. Opa, tem algo em Simeão que nós já conhecemos, porque aconteceu com aqueles 70 homens de Moisés. Tem algo em Simeão a respeito dele ter essa direção do Espírito Santo de profetizar que Joel já tinha falado. E aí Lucas começa a dar, como a gente diz na linguagem de hoje, spoilers, né? Ele começa a dar detalhezinhos aqui, detalhezinhos ali do que estava acontecendo. Aqui Simeão é uma amostra grátis do Pentecoste. E Lucas diz: olha, Simeão, Deus havia falado com ele. Ele era justo, ele era temente a Deus e por isso Deus tinha falado com ele. E Deus tinha dito que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. Eu já expliquei para vocês o que significa Cristo. Cristo significa ungido, que é a mesma palavra em hebraico, Messias. Messias, Cristo e ungido são as mesmas palavras. Então, quando Lucas diz que Deus havia dito para Simeão que ele não morreria
sem ver o Cristo do Senhor, é porque ele estava esperando o ungido do Senhor. Ou, como o próprio Lucas usa aqui a palavra, esperando a consolação de Israel. E aí, meus irmãos, aquele dia chegou. E Lucas destaca que Simeão foi mandado pelo Espírito Santo para ir ao templo. Ele diz assim, e pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então os tomou aos seus braços e louvou a Deus. Então ele era cheio do Espírito Santo, Deus havia falado para ele que ele não morreria antes de ver o ungido do Senhor, a consolação de Israel, e naquele dia em que José e Maria estavam levando aquele menino de 30 e poucos dias para o templo, o Espírito leva Simeão ao templo. Ele vê aquele menino, o Espírito Santo confirma no coração dele que ele era a promessa que Deus havia feito a ele, o ungido do Senhor, o Cristo do Senhor, a consolação de Israel. Ele pega o menino nos braços e diz: agora pode despedir em paz o teu servo, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Que maravilhoso isso. E aí agora a gente muda o nosso foco e Lucas dirige o nosso foco como se fosse uma câmera. Lucas está ali filmando aquele homem, provavelmente um idoso, com aquele menino nos braços, adorando a Deus e dizendo essas palavras. E aí Lucas vira a câmera e a gente enxerga José e Maria. E eles ali olhando aquilo, pensando, o que está acontecendo aqui? Porque até então estava, como eu disse, entre eles essa verdade. Poucas pessoas sabiam, provavelmente a maioria das pessoas que sabiam não acreditavam. E agora eles já têm uma segunda demonstração disso. Primeiro foi os pastores lá em Belém, e agora aquele homem desconhecido no templo. E ali eles estão diante de algo extraordinário. O homem, que eles não conheciam, aparece do nada, pega o menino e confirma diante deles que de fato aquele menino era o Filho de Deus, era o ungido do Senhor, era a consolação de Israel. E certamente o coração de José e Maria fervem naquele momento. E aí ele diz assim, agora o Senhor pode despedir o seu povo em vão, pois já... E aí Lucas diz, lá no versículo 33, José e Maria se maravilharam das coisas que deles se diziam. Se maravilharam, ficaram espantados. Se maravilhar é um sinônimo de ficar espantado. A ação de Deus, mais uma vez aqui, maravilha as pessoas. Nós vimos Lucas usando essa palavra lá no nascimento de João, quando ele diz que as pessoas ficaram maravilhadas quando Zacarias começou a falar, quando Zacarias começou a exaltar aquele louvor a Deus. E aqui Lucas repete essa expressão. Agora José e Maria tiveram essa sensação, ficaram maravilhadas. E aí, depois deles ficarem maravilhados, Simeão abençoou a Maria, sua mãe, e ele diz, olha Maria, esse menino é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Queda e elevação, como assim? Normalmente quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa elevação, né? Abençoado, o consolo de Israel, o ungido do Senhor. O que Simeão está falando ali? Queda. Infelizmente, muitos caíram diante de Deus, diante de Jesus. Os fariseus, os mestres da lei, os religiosos. Jesus trouxe escândalo para muitos. E muitos tiveram a oportunidade de estarem com Jesus, muitos tiveram a oportunidade de conviverem algumas horas, ouvirem Jesus falando, ensinando, ver Jesus fazendo milagre, mas infelizmente caíram. E aqueles que eram talvez os maiorais, os respeitados, os religiosos, os santos, como muitos vemos relatos, Jesus mesmo até criticando eles, né, que eles se achavam tão santos que eram acima das outras pessoas, caíram. Mas Jesus elevou os humildes. Deus gosta de pegar o que é nada e elevar. Aquilo que ninguém dá valor, aquilo que ninguém dá, lá, como nós vimos semana passada, simples pastores que eram totalmente à margem da sociedade, numa cidade pobre, são exaltados por Deus. Aqui, um senhor idoso que ninguém conhecia é exaltado por Deus. E aí, ao declarar isso, Simeão se volta para Maria
e diz, olha, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. E aí Lucas abre parênteses aqui no texto e diz, e uma espada transpassará também a sua própria alma. Aqui ele está profetizando para Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aqui é a primeira vez que Maria, José, ouvem que Jesus iria sofrer. Talvez, e com certeza, eles não entenderam isso naquele momento. Hoje nós temos condições de interpretar melhor o que Simeão disse quando uma espada transpassará a sua alma. Nós sabemos que ali Simeão está profetizando a respeito da dor, do sofrimento que Maria sentiria quando Jesus fosse morto. E Maria aqui tem o primeiro contato com isso. Até então era só alegria. Nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Filho de Deus, aquele que veio trazer a boa nova ao mundo, os anjos cantando, um coral de anjos dando hosana nas alturas, os pastores aparecendo lá para adorar ele. Um senhor desconhecido pega o menino no colo e diz, agora eu estou vendo a salvação, esse é o Cristo do Senhor, o consolo de Israel. Mas uma espada transpassará a tua alma, Maria. Primeira menção sobre sofrimento de Cristo. E Lucas vai construindo isso, e conforme nós vamos avançando no relato de Lucas, nós vamos ver nas próximas semanas, nós vamos entendendo mais e mais, até que chega ao ponto que Jesus mesmo declara, olha, é necessário que eu morra. Então, aqui começa essa história. E aí nós avançamos para o próximo relato, que está em 36 até o 38, que entra em cena agora uma senhora idosa. Essa sim, Lucas declara a idade dela, 84 anos de idade. Ela era viúva desde a juventude, casou, ficou casada por 7 anos, ficou viúva. E era também uma característica dessa senhora fiel ao Senhor, porque ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E naquela mesma hora em que estava acontecendo aquela cena ali que Lucas estava relatando, com Simeão, com José, com Maria, com Jesus, ela veio e dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela foi usada por Deus para confirmar. E aqui Lucas destaca mais uma vez, fazendo menção às profecias a respeito do derramamento do Espírito Santo. Seus velhos terão sonhos, seus jovens terão visões, derramarei do meu espírito, ou o meu espírito, sobre toda a carne. E aqui temos um casal de idosos, e é muito bom que Lucas inclui. Lembra que a Bíblia sempre ela vai relatando isso. Eu falei na semana passada. A Bíblia é um livro que destaca os humildes, os excluídos, aqueles que não têm valor. Lá no nascimento de Jesus foi pastores. Aqui na confirmação, como eu falei no título dessa mensagem, na confirmação da chegada do reino, um senhor idoso, com certeza não tinha um cargo importante, não era um sacerdote, não era um mestre da lei, era alguém cheio do Espírito Santo, temente a Deus. E uma senhora viúva. Olha, mais uma vez, uma categoria de pessoas que não tinha valor na sociedade. Seria um dia normal. Quantas milhares de crianças já tinham passado naquele tempo? Talvez naquele dia, dezenas, centenas de crianças sendo apresentadas. E talvez alguém poderia olhar e dizer, mais um. Mas o Espírito Santo pega aquele casal, um senhor e uma senhora, e usa eles, enche-os do Espírito Santo para dizer, essa criança não é normal. Tem algo diferente nessa criança. Essa criança é a promessa de Deus para Israel. Mas por quê? E aí eu quero fechar hoje destacando isso. Quais são as características desses dois irmãos, o Simeão e a Ana, que nós podemos aprender e aplicar para nós? Eles eram tementes a Deus, eles eram justos e eles serviam ao Senhor com humildade. Ana, de dia e de noite, em jejuns, em orações no templo, e Simeão, servindo ao Senhor no templo, esperando o cumprimento da profecia sobre a vida dele. E, portanto, aqui nós já temos, irmãos, a característica se nós queremos ser usados por Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Bom, temos aqui a receita. Uma vida cheia do Espírito Santo demanda santificação. O Espírito Santo ele só tem liberdade de agir quando nós esvaziamos a nós mesmos. Ninguém é cheio do Espírito Santo quando está cheio de si.
Nós somos cheios do Espírito Santo quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. E nós podemos, assim como Simeão, assim como Ana, foram usados para confirmar que aquele menino era Jesus, que o reino havia chegado. O reino de Deus foi inaugurado. Nós também podemos ser usados pelo Espírito Santo para dizer: o reino chegou. O reino está aqui, nós estamos vivendo o reino. O reino não é quando Jesus voltar, nós não cremos isso. O reino foi inaugurado naquele momento. O que nós não temos é o reino completo. Nós ainda vivemos amostras grátis do reino. Nós vivemos no reino, mas ainda estamos no mundo. Mas nós somos cidadãos do reino de Deus. O que é o reino de Deus, portanto? É o governo de Deus. É aonde Deus, é a jurisdição aonde quem manda é Deus. E nós somos cidadãos desse reino. Como cidadãos do reino, nós temos que ser diferentes. Olha as características que Simeão, que Ana aqui destacam. E nós somos capacitados pelo Espírito Santo para fazer essa diferença, para sermos diferentes. Estamos vivendo no reino, somos livres do pecado, como nós já vimos nas semanas anteriores. O pecado já não domina mais. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo entra em nós. Nós tiramos o pecado do trono da nossa vida e colocamos Deus no trono da nossa vida. E agora, Deus sendo o nosso Senhor, nós vivemos no reino dele e anunciamos o reino dele. E qual é o reino dele? Aonde ele tem o domínio. Até que a gente vai para o céu, sim, mas lembre-se, um dia o céu e a terra se tornarão a se juntar. E nós viveremos nesse novo céu, nessa nova terra. E juntos com Cristo, reinaremos nesse novo céu e nessa nova terra. Glória a Deus por isso. Que a gente possa ter cheio do Espírito Santo para poder anunciar isso. Que a gente possa ter capacidade de anunciar essa verdade, fazer a diferença, levar essa boa notícia, esse evangelho, esse ultimato para as pessoas. Nós pentecostais, nós cremos que é um ultimato. Nós cremos que é assim, não é quando você quiser, você aceita. Nós cremos na volta imediata de Cristo. Nós pentecostais, nós cremos nisso. Nenhum sinal precisa acontecer para que Cristo volte. E, portanto, nós temos pressa. A gente quer anunciar para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas, para os nossos familiares. E a gente tem essa pressa. Nós vivemos o reino. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente for cheio do Espírito Santo. A diferença é isso. Se a gente não for, se não for o Espírito Santo, não tem como a gente convencer o pecador do pecado. A gente é só mais um que fala coisas bonitas, mas quando o Espírito Santo entra, não há coração que resista. Quando o Espírito Santo fala com a pessoa, e eu não estou dizendo que quando o Espírito Santo fala, ele precisa que a gente fale coisas muito profundas, inteligentes. Às vezes uma simples palavra, às vezes um simples sorriso, às vezes um simples apertar de mão numa pessoa. O Espírito Santo usa nós e entra no coração daquela pessoa. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Vamos nos colocar em pés. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela tua palavra e peço, Pai, que o teu Espírito Santo nos capacite. Assim como Simeão e Ana, Pai, que possamos ser cheios do teu Espírito Santo para anunciarmos, Pai, a chegada do teu reino. Que a gente possa, Senhor, viver uma vida em que em nós as nossas atitudes, palavras reflitam, Pai, esta grande notícia. Que nós possamos anunciar que Jesus vive, que nós possamos anunciar, Senhor, que é chegado o tempo de arrependimento, que é chegado o tempo, Senhor, de que o Senhor está nos dando uma porta aberta para que, Senhor, as pessoas que creem em Ti possam também terem as suas vidas salvas. Abençoe os meus irmãos e guarde, Senhor, no retorno aos nossos lares. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.